Cerca de 18 ministros deixam as suas cadeiras para desincompatibilização, prazo até agora o final de semana, para que eles possam concorrer a cargos eletivos. E aí sim, os sucessores, que serão os executivos, muito provavelmente os secretários executivos das pastas, alguns deles inclusive já foram anunciados. A gente até conta para vocês hoje, o ministro da Educação já saiu, já deixou aí o seu secretário executivo no comando da pasta. Então Camilo Santana não é mais o ministro da Educação, e a gente tem imagens aí desse encontro. Como de praxe, o presidente Lula costuma deixar os jornalistas aproveitarem para fazer as imagens no primeiro momento dessa reunião. Sempre quando tem conselhão ou reunião ministerial, a imprensa entra nesse primeiro momento, faz as imagens, no segundo momento a imprensa deixa a sala, e aí é quando as portas se fecham que o presidente Lula faz as cobranças reais aos seus ministros e às próximas pessoas, os secretários executivos, que serão os interinos nessas pastas. Eles que vão tomar conta dos ministérios aí até o próximo ano, quando os novos ministros tomarão posse no novo governo aí a mando do novo presidente que foi eleito em 2027. Enquanto isso, o governo federal trabalha junto com seus interinos, muita coisa não muda. O que acontece, Felipe Monteiro, é que esses secretários executivos, eles trabalham de forma técnica. Esses ministros que saem das suas cadeiras, muitas vezes eles saem e levam com eles os seus assessores mais próximos, os seus secretários mais próximos, as pessoas que entendem de política. Os secretários executivos entendem da parte técnica. Então, essa reunião também pode ser uma forma de azeitar a parte política dos secretários executivos, porque a gente tem aí, pelo menos, quase um ano, né? A gente tem aí 9 meses pela frente, digamos assim, 10 meses pela frente de trabalho ainda desses ministérios, que precisam também contar com a parte política. Reunião também que vai servir para que o presidente Lula cobre desses ministros, que vão ser, como eu sempre digo, vou continuar usando esse termo, vão ser soldados do presidente Lula na batalha eleitoral regional. O presidente Lula escolheu a dedo os seus ministros e as pessoas mais próximas e mais confiáveis e fortes do Partido dos Trabalhadores para concorrer às eleições de 2026, às eleições regionais. Isso porque o presidente Lula precisa estar forte em várias regiões do Brasil, entre elas as regiões mais importantes, os estados mais importantes, como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, colégios eleitorais grandes, importantes e influentes. E como eu disse ontem, não são grandes só por ter uma grande miscigenação de população, como Minas Gerais, por exemplo, mas grandes mesmo no número populacional, o que vai afetar, sim, o número de votos para o presidente Lula. A gente falou ontem que é o mesmo caso do ministro Fernando Haddad, que vai lutar voto a voto para o presidente Lula em São Paulo. O objetivo de Fernando Haddad não é ganhar a eleição ao governo de São Paulo, é estar num palanque e conquistar o maior número de votos possíveis para o presidente Lula, é ampliar o número de votos para o presidente Lula no estado de São Paulo. Então, reunião ministerial para azeitar muito mais uma campanha eleitoral do que trabalhos técnicos dentro dos ministérios. Porque, digamos, também não tem nenhum projeto muito específico e muito importante para ser tocado até 2027. Né, Felipe Monteiro? Muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Neila, o Lula está numa situação complicadíssima, né? No momento em que ele vê o Flávio Bolsonaro alcançando ele no segundo turno, ele vê o crescimento da direita e da taxa de rejeição ao seu governo, ele faz uma reunião ministerial para ajeitar a casa, né? Tanto para definir, como você bem colocou aí, né, uma questão eleitoral, né? Querer criar palanques, né, em vários estados, em várias regiões, para poder viabilizar e fortalecer a candidatura, quanto também dar o norte no seu governo. Até porque é bom lembrar que, independente das eleições, se o Lula não for aprovado pela maior quantidade de brasileiros, né, ele vai ter um processo de eleição muito difícil. Então ele tem que continuar governando, né, ele tem que continuar governando, ele tem que continuar a apresentar projetos, e mais do que apresentar projetos, tem que começar a concretizar, né, projetos do seu governo. Tem que começar a terminar a obra, tem que começar a mostrar para a população
o que ele fez nos 4 anos. E esse último ano é um ano importante para a eleição. Então não adianta ele trocar os ministros, ele trocar as pessoas fortes do seu ministério e, no final, ter o final de governo muito ruim. Isso não vai, sem sombra de dúvida, traduzir em aumento de votos para ele. Pelo contrário, pode até piorar. Ele pode até piorar a questão da sua aprovação, caso ele não consiga apresentar as obras, apresentar a concretização desses projetos pelas quais ele foi eleito. E se não conseguir fazer isso, ele vai ter uma taxa de rejeição ainda alta, e tendo taxa de rejeição alta ao seu governo, ele vai ter uma dificuldade muito grande na reeleição. Mas colocou o ponto principal aí, Mila. Essa reunião ministerial, na verdade, é para iniciar o processo eleitoral também, né? É para mostrar para a população, né, e apresentar os 18 ministros que vão sair do ministério e vão para a batalha das eleições. E a maior quantidade desses ministros, é bom lembrar, são de São Paulo, né? Haddad, Simone Tebet, Márcio França, Marina Silva, né? Ou seja, vários ministros, né, do seu ministério vai para São Paulo, exatamente onde vai ser travada uma batalha importante, né? Importante que eu digo porque o PT não precisa ganhar, né? O PT só precisa ter a maior quantidade de votos possíveis, porque numa eleição acirrada, né, se o Haddad conseguir ter 1 milhão, 2 milhões de votos a mais, já vai fazer diferença no resultado final. E vai ser assim em outros estados e outras regiões, especialmente Minas Gerais, especialmente o Nordeste, né? É bom lembrar, por exemplo, que o PSD, né, do Kassab, apesar de ter indicado o Caiado como candidato a presidente, o PSD do Nordeste é muito ligado ao PT, é muito ligado ao Lula. Então, dificilmente o PSD e o Caiado terão vidas fáceis, inclusive para ter apoio dessas pessoas do PSD nos seus estados, né, do Nordeste, né? Eu não imagino, por exemplo, o Otto Alencar, do PSD, apoiando o Caiado e não apoiando o Lula, né? Ou seja, vai ter uma dificuldade muito grande em montar esses palanques, né? O Kassab e, por outro lado, o Lula, iniciando esse processo eleitoral, essa reunião ministerial, pode já iniciar a propaganda política. Até porque nós estamos falando dele agora, né, Neila? Estamos falando da reunião ministerial do Lula, e estamos dando palanque ao Lula, mas isso é interesse público, né? Porque são ministros do Lula, ministérios do Lula, que estão saindo, né, da sua cadeira, largando a caneta para ir para a planície disputar as eleições deste ano. Alguns ministros importantes no quesito relacionamento com o Congresso Nacional, como, por exemplo, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, está deixando o cargo também. E aí eu fico pensando quem vai ser o responsável nesse momento pelas negociações com o Congresso Nacional. Alguns projetos importantes ainda são tocados, como a questão da segurança e também a escala 6x1. Essa é uma discussão que ainda não avançou no Congresso Nacional. O governo Lula bate nessa tecla e o ministro Guilherme Boulos falou há cerca de uns 15 dias, eu falei isso aqui também, num tom de ameaça, de que o governo poderia lançar esse projeto da escala 6x1 em urgência no Congresso Nacional, travando toda a pauta num tom mesmo de ameaça. O Congresso Nacional sequer escutou isso, o governo não avançou com essa pauta, que é uma pauta eleitoreira para o governo Lula, mas o assunto ainda não avançou. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que avançaria com isso agora no mês de abril. Vamos ver se vai avançar ou se não vai avançar mesmo. Eu ainda não acredito no avanço dessa pauta 6x1 no Congresso Nacional. O lobby de empresários é muito forte. Já há estudos, vários estudos, Felipe, que mostram a dificuldade de implementação de uma escala 5x2 no Brasil neste momento, da forma como está sendo feita. E a gente viu o próprio presidente Lula há alguns meses falando que, sobre essa necessidade da escala 6x1 e que os próprios sindicatos poderiam conversar e negociar escalas diferentes de trabalho dos seus sindicatos, das suas categorias, ou seja, isso acaba minimizando e colocando menor, baixando, colocando panos quentes nesse assunto, que é um assunto realmente importante, mas que eu acho difícil de crescer no Congresso Nacional em um ano eleitoral, por mais que a pauta seja importante para o governo Lula. Então, qual é a minha avaliação? Eu entendo que o presidente Lula vem colocando fogo no assunto
E ele deve usar isso em campanha, dizendo: olha, nós, enquanto governo federal, a gente está batalhando por isso e o Congresso Nacional não quer ajudar. Então, a gente, se eleito formos, vamos continuar batalhando pela história da escala 5x2 ou por melhorar as condições de trabalho do brasileiro. Não conseguimos isso agora, nos deu uma chance, mais uma chance, e a gente vai lutar por isso dentro do Congresso Nacional, porque eu não vejo isso avançar neste ano dentro do Congresso Nacional, com esse Congresso que vai ser muito esvaziado durante todo esse ano. Esse Congresso que a gente viu agora em março, esvaziado, vai permanecer assim durante todo este ano. Podem escrever. Nira, realmente o governo e o Lula têm uma situação complicadíssima. Eles estão abraçando esse projeto de lei do fim da escala 6x1, né, trocando pela escala 5x2. Inclusive, o Hugo Mota, é bom lembrar, no começo do ano, colocou esse projeto como prioritário do Legislativo, mas até agora você vê que não está indo para frente. E o Lula precisa, de fato, de um projeto dessa monta, né, um projeto semelhante que possa catapultar a candidatura dele. A gente viu que ele colocou todas as fichas na isenção de imposto para quem ganha até R$ 5.000, mas isso não significou, né, a alteração do quadro eleitoral e nem a mudança na aprovação do seu governo. Então, a escala 6x1, né, a mudança da escala 6x1, talvez fosse, né, esse projeto que pudesse, né, animar e pudesse fazer a população mudar em relação à aprovação ou não do governo Lula. Mas tudo indica, né, que o Congresso está parado. O Congresso não quer, esse ano, definir e não quer discutir e não quer decidir, né, esse projeto da escala 6x1. Primeiro, porque pode realmente dar ganhos políticos para o Lula. E segundo, porque há lobby muito grande de empresários, de empresas, dizendo, né, mostrando estudos, dizendo que essa escala 6x1 ela poderia ter necessidade de gerar mais custo para as empresas, o que, no fundo, geraria mais inflação no Brasil, né? O que eu não acredito, né? Ser bem sincero. Eu acho que, em 2026, com a tecnologia avançada, inteligência artificial, na era da inteligência artificial, na era da economia do conhecimento, né, você falar que as empresas e os empregados têm que ficar numa escala 6x1, né, só descansando uma vez por semana, à primeira vista é algo que realmente, que, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Mas é fato que tem que ter discussão, é fato que tem que ter debate, tem que ter diálogo, tem que ouvir todo mundo da sociedade para a gente realmente ter um projeto, né, de peso, né, e que ganha, né, e que consiga convencer, né, a população. Eu não tenho dúvida que, se todo mundo sentar à mesa e discutir um projeto como esse da escala 6x1, a gente pode realmente mudar e subverter essa lógica que, infelizmente, para no Brasil, que é a lógica de achar que não há necessidade do trabalhador e do empregado ter um descanso, né, maior do que só uma vez por semana. Pelo contrário, o ganho que você tem em mudar a escala é muito grande, inclusive para as empresas, né? Eu estava vendo um estudo recente, Neira, que eu tive acesso, mostrando que na escala 6x1, o empregado fica doente muito mais vezes que na escala 5x2. Ou seja, pragmaticamente, né, o empregado ele trabalha 5x2 porque fica mais doente e a gente acha que a escala continua sendo a 6x1. Mas o fato disso tudo, né, é a paralisia que o governo tem de colocar projetos importantes para ele para ser aprovado no Congresso Nacional. E a tendência, Neira, no ano que vem é piorar, né? Eu vejo, por exemplo, que o Congresso Nacional vai ser muito mais conservador e de direita do que esse ano. Então, ou seja, se a dificuldade está nesse mandato do Lula, eu fico imaginando o próximo mandato.